Além do Planeta Silencioso, galera, o primeiro livro da trilogia cósmica de C.S. Lewis. Hoje, no primeiro episódio de 99 livros, iremos comentar um pouquinho sobre ele. Mas antes, se você caiu de paraquedas nesse livro e está se perguntando por que o nome do autor está tão maior que o título do próprio livro, o motivo é que C.S. Lewis é um autor muito famoso e, acima de tudo, muito importante. Ao todo, ao longo de toda a sua vida, Lewis escreveu mais de 30 livros e, em alguns deles, doou 100% do lucro para instituições de caridade. E entender esse detalhe, galera, de que ele doava os seus lucros, porque ele já tinha o seu próprio salário como professor, é muito importante para compreender melhor, basicamente, tudo que ele escrevia. De longe, a sua obra mais famosa, mais conhecida e que inclusive ganhou alguns filmes e algumas adaptações na televisão, é As Crônicas de Nárnia, que contém 7 livros de fantasia e aventura, onde tem o mundo de Nárnia, onde tem o Leão Aslan, as crianças e tudo mais. E uma coisa que fica muito clara nas Crônicas de Nárnia é que o Lewis sempre colocava uma moral cristã de fundo. Então você tinha a história que já era legal por si só, mas se você parasse para analisar cada linha, cada parágrafo, cada diálogo, você veria que tinha uma moral cristã por trás disso. Então, é claro que não seria diferente aqui com a trilogia cósmica, que tem a sua própria história, o seu próprio desenrolar, completamente diferente das Crônicas de Nárnia, mas também tem essa moral cristã de fundo. Então, publicado originalmente em 1938, Além do Planeta Silencioso é um livro de ficção científica que conta uma história de viagem espacial. E isso muito tempo antes da gente chegar na Lua. E no caso, essa história conta uma aventura vivida pelo professor e também filólogo chamado Dr. Ransom, que num belo dia está caminhando numa área deserta porque ele está de férias e está procurando um lugar para descansar, um hotel, olha para um lado, olha para o outro, simplesmente não encontra lugar nenhum. Então ele continua caminhando por essa área deserta. Então ele avista bem ao longe assim, uma casinha bem simples, e aí começa a se aproximar dessa casa para pedir informação, até que ele ouve uma senhora gritando e vindo correndo em sua direção. Aí ele se assusta a princípio, ele fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Então essa senhora chega, olha para ele e no início ela tá meio feliz, mas aí já começa a ficar mais triste. Aí ele pergunta o que é que está acontecendo, Por que a mulher veio gritando, por que ela estava desesperada? Aí essa senhora explica que o seu filho, único, ela só mora com ele, saiu para trabalhar de dia e já tinha dado o horário dele voltar, só que ele não tinha voltado ainda. Então ela estava muito preocupada. E quando viu o Dr. Ransom vindo de longe, achou que era ele. Então o Dr. Ransom tenta acalmar a mulher, falando, não, fica tranquila, ele se atrasou só um pouquinho. Mas a moça está completamente desesperada, porque fala que o local que o filho trabalha é um local meio suspeito, com uma vibe meio estranha. Então ela pede pro moço, pro Dr. Ransom, ir atrás do filho dela. E ele fala, beleza, eu vou atrás dele ver o que está acontecendo. A mulher fala, ele trabalha lá pros lados, então você vai para lá. Aí ele vai lá, caminha por mais um tempinho até encontrar uma casa, toda cercada com cercas, tanto cerca de ferro, quanto cercas formadas por plantas. E aí ele olha assim de longe, olha de um lado, olha para o outro e simplesmente não vê nada, tá tudo apagado, tudo silencioso. E ele pensa, realmente tá meio suspeito isso aqui. Mas eu prometi para a senhora que eu ia ajudar ela, então vamos lá. Ele vai no portão, o portão tá trancado, então ele simplesmente resolve pular pela cerca, invade a casa. E aí começa a prestar atenção, ao redor dele. E começa a ouvir uns gritos, uma discussão e, consequentemente, um som de briga. E aí, quando ele vai lá investigar essa briga, essa discussão que está acontecendo, é aí que, de fato, começa toda a sua aventura. E eu queria contar mais porque, realmente, o modo como começa a viagem espacial dele é um modo um tanto diferente, como a gente imaginaria, Mas falar mais já seria spoiler, seria tirar toda a graça. Mas basicamente esse é o início da aventura do Dr. Ransom e Além do Planeta Silencioso. E a história, galera, por si só é muito legal, mas uma coisa que realmente se destaca nela é o senso de aventura e exploração. Porque enquanto nas Crônicas de Nárnia você tem o Lewis escrevendo um mundo fantasioso com as diversas criaturas que existem em Nárnia, as árvores, a neve, tudo cobrindo o chão, tudo. Aqui, como ele está basicamente numa viagem espacial, você também tem toda essa descrição
só que dos ambientes espaciais. Então, enquanto o Dr. Ransom está explorando esses novos ambientes, né, explorando esse novo planeta, o jeito como tudo é descrito é muito da hora, porque ele passa informação suficiente para você conseguir interpretar, né? Você falar, beleza, esse objeto é alto, é fino, é baixo, é grosso, mas ao mesmo tempo que ele passa o suficiente para você entender, ele não passa tanto a ponto de falar é assim e pronto, acabou. Não, você consegue imaginar, né, pensar, então é desse jeito, não desse, você vai formando o mundo se baseando no que ele conta, mas também se baseando na sua própria imaginação. E esse senso de descoberta é muito legal, porque enquanto eu lia, de verdade eu me sentia explorando o local, porque a forma como está descrito tantas criaturas que ele encontra no planeta, quanto o próprio aspecto e a paisagem do planeta é muito da hora, tem uma sensação muito legal. Porque hoje em dia a gente tem meio que uma generalização, né? Hoje em dia histórias espaciais são muito comuns. Se você for pegar, por exemplo, os filmes da Marvel, acho que tem alien em todo santo filme. Por exemplo, a gente tem o Thanos, que é um alien, só que é super mal. E essa também é uma coisa que é interessante que eles analisam aqui, porque ele explora um lado diferente, que ele fala no próprio livro que a gente sempre imagina os alienígenas, que se eles forem inteligentes, eles serão uma inteligência voltada para o mal e que quer dominar os outros, mas esse livro aqui tem uma pegada muito diferente. Então, ao mesmo tempo que você tem o senso de exploração do local, você tem o senso de exploração dessa nova cultura, desse novo planeta, das criaturas que vivem nele. E o que eu comentei lá no início do vídeo, né, falando que sempre tem uma moral cristã, procurando passar uma mensagem positiva no livro, nós temos em cada diálogo desse livro aqui reflexões que quando a gente está lendo, a gente realmente pausa um pouco a leitura para falar: será que eu estou fazendo as coisas do jeito que eu acho que é certo ou apenas do jeito que eu quero fazer na hora? Então essa é uma coisa bem legal que os textos desse livro traz. Eu separei aqui um trecho, galera, que para quem quiser saber tá no capítulo 12, nesse volume aqui que eu tô lendo tá na página 80, que no diálogo uma das criaturas desse novo planeta começa a falar com ele assim: um prazer será completo apenas quando for lembrado. Do jeito que você fala é como se o prazer fosse uma coisa e a lembrança outra. É tudo uma coisa só. O que você chama de lembrar é a última parte do prazer, assim como o Kra é a última parte de um poema. Quando você e eu nos encontramos, aquele encontro foi muito rápido, mas não foi nada. Agora ele está crescendo e se transformando em algo do qual podemos nos lembrar. Mas mesmo assim, sabemos muito pouco a respeito disso. Como será quando eu me lembrar disso no momento da minha morte? O que isso fará em mim durante todos os meus dias até lá? Esse é o verdadeiro encontro. O outro encontro foi apenas o início de tudo isso. Você diz que há poetas no seu mundo. Eles não lhes ensinam essas coisas? Então você vê que são diálogos que têm a ver com a história. Eu cortei uma ou duas linhas aqui para não dar spoiler, né, do que ele está falando. Mas são diálogos que têm a ver com a história, mas que ao mesmo tempo tem essa pegada de reflexão que eu realmente acho muito da hora. E é por isso que eu indico esse livro para pessoas, né, que já estejam na adolescência, idade adulta para cima. Não necessariamente pelos temas que envolve, né, porque não é nada pesado, é literalmente uma coisa de outro mundo. Mas não é nada absurdo. Mas é porque, ao contrário das Crônicas de Nárnia, que mesmo você não pegando todas as referências que tem, você ainda consegue se divertir com a história, eu acho que uma criança não aproveitaria tanto por conta justamente desse aspecto mais filosófico do livro. E no caso, eu li aqui no volume único da trilogia cósmica, que contém ao todo, eu anotei aqui, contém ao todo 784 páginas em capa brochura, então é um livrão. Mas esse livro aqui ocupa apenas 160 páginas, então é um livro relativamente curto, né? Principalmente se você comparar com o terceiro, que é tipo metade da trilogia aqui. E tem uma nota, né, do Tolkien, que eles dizem que o único defeito desse livro é que ele é curto demais. Então realmente, o primeiro livro aqui, além do Planeta Silencioso, ocupa apenas 160 páginas. Então é uma coisa que quando você começa a ler, você pensa, vai ver que é o tamanho da história mesmo. Mas quando você vai chegando ao final, você pensa, cara, eu queria mais um pouquinho, né? Mais umas 10, 20, 30 páginas para aproveitar um pouco melhor a história.
E no caso, para quem tiver curiosidade, esse volume único é publicado pela editora Thomas Nelson Brasil. O preço cheio dele, né, o preço de capa, é de R$ 129,90. Então é um preço um pouco carinho, mas se você fizer as contas, né, aqui tem 3 livros, então sai mais ou menos uns R$ 43 por livro. Eu fiquei muito feliz porque eu consegui comprar ele numa promoção por R$ 55. Então, cara, se a gente paga 43 em cada e 55 por todo, foi uma pichincha absurda, meu! E se você quiser, você consegue encontrar os volumes separados, né? Então você consegue encontrar o volume 1, 2 e 3 e um livrinho cada um. Porém, é um pouco difícil de você encontrar, né, esses 3 volumes separados. E quando você encontra, às vezes acaba saindo muito mais caro do que comprar o volume único. E também encontrar o primeiro, né, que é o Além do Planeta Silencioso, é muito difícil. E quando você encontra, é muito caro. Eu reconheço que esse volume único aqui é muito bonito, porém eu acredito que os volumes separados é sempre mais bonito, eu sei. Mas esse aqui tem um custo-benefício melhor. E para quem quiser saber, né, como é dentro do livro, deixa eu pegar aqui o capítulo 1, para não dar spoiler, né? Que ele tem uma página levemente amarelada e a letra ela não é minúscula, mas também não é de um tamanho gigantesco. Então, para quem quiser saber, é assim. E como sempre, né, se você tiver interesse em adquirir este livro ou qualquer outro, temos o link do canal da Amazon na descrição e no comentário fixado, que quando você compra por esse link, você ajuda o canal sem nenhum custo adicional, então muito obrigado a todos vocês que os utilizam. Então, este aqui foi o primeiro livro da trilogia cósmica, Além do Planeta Silencioso, e agora temos como sequência os livros Perelandra e Aquela Fortaleza Medonha. Então, nos vemos no próximo vídeo e falou!